No vídeo de hoje eu quero te mostrar como você pode economizar muito mais dinheiro tendo uma vida muito mais barata e dessa forma alcançando a tão sonhada liberdade. Seja liberdade de escolhas, liberdade financeira, liberdade de você ter mais tranquilidade financeira e principalmente tranquilidade aqui, ó, na sua cabeça. Mas antes, não se esqueça de se inscrever neste canal, já deixa o like, deixe também seus comentários, porque isso ajuda muito com que este canal chegue a cada vez mais pessoas que, assim como você, também querem economizar mais dinheiro e ter mais tranquilidade financeira. Então, eu quero mostrar aqui para vocês hoje um pouquinho do que eu venho pensando aí nos últimos tempos e também, principalmente, do que eu venho fazendo para conseguir economizar muito mais o meu dinheiro. Então, a primeira coisa que eu queria contextualizar aqui também para vocês é que eu moro em uma cidade pequena. E eu sei que hoje muitas pessoas estão querendo fazer esse caminho de volta, né? Voltar e migrar aí para o campo, para a roça, para a cidade pequena. Por quê? Justamente porque, além de economizarem muito mais dinheiro, elas vão ter muito mais essa liberdade, essa tranquilidade financeira, essa paz, né, no interior, esse mais contato com a natureza, que é o que todo mundo está buscando hoje em dia. Ninguém mais quer, principalmente nessa nova geração, ninguém mais está querendo sofrer, ninguém mais está querendo o patrão enchendo o saco, ninguém mais está querendo mais nada disso. Acabou, né? Já deu. Então, eu queria contextualizar, né, para vocês que eu moro numa cidade pequena. E isso em si só já é muito bom, já é uma grande vantagem para mim. A cidade que eu moro deve ter no máximo uns 80 mil habitantes, tá? E é uma cidade universitária, então é uma cidade que tem muita rotatividade de pessoas. Então, essa população, né, ela oscila bastante. Mas, de toda forma, o que isso significa? Significa que a cidade tem um custo de vida mais baixo, tá? Mas mesmo que ela tenha um custo de vida mais baixo, isso não significa que eu, Aila, né, não vou deixar aqui de economizar o meu rico dinheirinho, lógico. Então, eu tenho algumas coisas que eu faço, né, já há muitos anos, né? Afinal de contas, eu sempre tive essa natureza de pão duragem, mas é uma natureza de pão duragem que sempre me fez muito bem e que sempre me trouxe muitos benefícios, né? Então, já que a gente tem esse perfil, a gente tem mais é que aproveitar, né? E ter mais poder conseguir, né, construir uma vida com mais liberdade, com mais tranquilidade. Enfim, você já entendeu aí, né? Então, a primeira coisa que eu faço, né, é a questão aqui das assinaturas. Eu sei que muita gente agora, né, ainda mais agora com essa versão aqui do YouTube, que tem essa questão de você ser assinante, né? Então, essa questão das assinaturas em geral, ela explodiu bastante, né? Então, todo mundo tem uma Netflix da vida, né? Todo mundo tem aí todo mundo tá assinando alguma coisa aí. Só que acaba que às vezes as pessoas elas se perdem nisso. Por quê? Ela já tem ali o cartão de crédito disponível para ela, então ela só passa o cartão e já tá assinando um monte de coisa. Então ela passa a assinar Netflix, Amazon Prime, enfim, vários tipos de assinatura. E eu já não tenho nenhuma. E eu não tenho nenhuma, né? Nem porque eu não quero, né? Não é nem porque eu quero economizar, né? Nem por pão duragem. Eu não tenho nenhuma justamente porque isso não faz parte do meu estilo de vida. Isso não faz parte do meu contexto. E isso não faz parte dos meus interesses. Então, já é algo que realmente eu não tenho e não me faz falta. Além do mais, eu economizo muito com isso. Então, se você é uma pessoa que gosta de assinaturas, eu sugeriria aqui, né, simplesmente que você focasse em apenas uma, por exemplo, né? Se você tem uma Netflix da vida aí, utilize a sua Netflix, né? Então, foque no que é prioridade para você. Não adianta você ter um monte de coisas, assinar várias coisas, pagar várias coisas, se você não utiliza todas essas coisas, tá? Então, às vezes a pessoa tá com muita coisa ali e ela nem usa aquilo. Então, foque apenas em uma, tá? Um outro ponto que eu citei aqui é a facilidade do cartão de crédito. Então, se você tem cartão de crédito, que é algo que eu também não tenho, tá? Você precisa também ter um controle sobre esse cartão de crédito. Por quê? Muitas vezes você está acumulando inúmeras parcelas do seu cartão de crédito e você não está nem vendo o que você está pagando. Às vezes a pessoa abre a fatura do cartão de crédito, eu falo para ela assim: abra, imprima sua fatura de cartão de crédito, risca lá o que você está gastando, o que não faz mais sentido, grifa lá em vermelho,
pega uma caneta vermelha e grifa. E quando a pessoa faz essa atividade, faz esse exercício de imprimir a fatura, ela vai ver lá coisas que ela nem lembrava mais que ela comprou, o que que era aquilo, quem é aquela loja, né? A pessoa nem sabe mais. Então, às vezes, é tão automático, já um piloto automático e prático você passar o cartão de crédito que você já não sabe mais com o que você está gastando. E o cartão de crédito, ele te traz um incentivo ali a você gastar mais, porque você pode pagar só em 10 parcelinhas de R$ 39,90, 10 parcelinhas de R$ 15,90, 10 parcelinhas de R$ 59,90. Então, isso vai acumulando e vai virar uma fatura muito alta aí, no fim das contas, que talvez você esteja vivendo aí só para pagar o cartão de crédito, né? Você transferiu toda a sua renda para o cartão de crédito. E isso é muito perigoso, tá? Então, um outro ponto aqui que eu quero trazer, né, aliado aí ao cartão de crédito, seria as compras por impulso, né? Porque se você está ali utilizando o cartão de crédito, você precisa de um prazer imediato aí, de uma dopamina imediata, você já passa o cartão de crédito facilmente, né? E uma outra coisa que eu vejo muito também aqui nos meus atendimentos é a questão do Uber. O Uber, ele é, assim, um outro buraco no orçamento das pessoas. Por quê? Ele se tornou um vício. E eu falo por mim mesmo. Às vezes tem meses que eu olho assim, eu falo, nossa, eu gastei bastante aqui com o Uber. Eu usei bastante aqui o aplicativo. Então, para começar a controlar isso, segurar as rédeas da coisa, né? Eu passei a deixar ali um saldo na minha conta, um saldo mínimo ali na minha conta, que vai ser as coisas que eu vou utilizar ali ao longo do mês. Então, por exemplo, eu passei lá a deixar, por exemplo, R$ 500 na minha conta. Desses R$ 500, eu já determino quanto que eu vou gastar de Uber ali por mês, tá? Então, eu pego as semanas, o mês tem 4 semanas, então eu olho ali, se eu vou utilizar o Uber 2 vezes por semana, eu somo isso, né? E divido ali ao longo das semanas. Então, eu já tenho minha meta, meu teto de Uber. Eu já sei qual vai ser o meu limite de gastos, tirando uma média ali do que eu já pago por corrida, né? Eu já sei o quanto que eu vou gastar ali de Uber. E isso vai facilitar muito com que eu não extrapole esse orçamento que eu já determinei, tá? E esse limite. Então, eu posso usar o Uber 8 vezes no mês. Então, se eu sei que eu posso usar 8 vezes no mês, eu tenho que me controlar, né? Eu tenho que utilizar outras formas, seja o transporte público, né? Para mim que não tem carro, por exemplo, né? Mas para quem tem carro, tem que utilizar outras estratégias, né? Da questão de não abastecer várias vezes. Então, a pessoa tem que começar a construir as suas estratégias, determinar um teto ali para gasolina, né? Para combustível. Então, estabelecer outras estratégias para não estourar o orçamento com transporte, tá? Então, o transporte ele é algo muito utilizado, muito importante, né? E aliado ao transporte, a gente tem a questão da alimentação, que é outro buraco negro aí no nosso orçamento, né? Porque a gente se perde dentro do supermercado. Principalmente se você entrar no supermercado sem uma lista de compras, tá? Se você entrou no supermercado sem lista de compras, você já tá perdendo aí, né? Porque você às vezes vai comprar coisas que você não precisava, coisas que você nem queria, mas que você viu lá em destaque no supermercado. Então, se você entrar no supermercado sem esse foco, você vai gastar muito mais. E uma outra coisa que eu passei a fazer aqui em casa para que eu economizasse muito mais no supermercado é que eu passei a fazer estoques. Eu vi que isso funciona muito e isso economiza muito o nosso dinheiro, porque tem meses que eu não preciso comprar várias coisas no supermercado. E aí eu não faço aquela compra gigantesca, aquela compra, né, que extrapola o orçamento, estoura qualquer cartão de crédito ali ao longo do mês ali, né? Então eu não encho o carrinho até na tampa, né? Aqueles carrinhos estratosféricos que a gente vê no supermercado. Até porque aqui em casa também, né? Com perdão aí, me desculpe as pessoas que têm família grande, né? Mas eu não tenho família grande, então realmente o meu carrinho nunca vai estar extrapolado para fora. Mas eu faço estoque de, por exemplo, de produtos de cabelo, creme que a gente usa muito, a gente tem cabelo cacheado. Eu faço estoque de shampoo, eu faço estoque de absorvente, eu faço estoque de produto de limpeza, de sabonete, de pasta de dente. Eu faço estoque dessas coisas, gente. Então, isso faz com que você não precise ir no mercado para comprar esses itens todos os meses. Às vezes eu passo 5 meses sem comprar esses itens. Isso é muito bom, isso economiza muito o nosso dinheiro, tá? E faz com que você consiga aí
direcionar, né, o seu dinheiro aí para os seus investimentos. Então isso vai te ajudar muito aí ao longo do mês, tá? E uma outra coisa que eu tenho feito também, tá? Esse mês aí eu fui pega meio de surpresa, né? Porque a operadora de telefone minha aumentou a minha conta, né? E além da operadora de telefone fazer isso, veio a operadora de internet aqui da minha cidade também, informando o reajuste, né? Então, o que que eu fiz? Eu fui lá, liguei para a operadora de telefone e solicitei um desconto na conta, tá? Porque eu quis renegociar isso aí, né? Porque a fatura de telefone, principalmente, se a gente não ficar controlando ela ali, observando, né, as estratégias da operadora, elas simplesmente elas só vão aumentando, aumentando, aumentando as contas e você simplesmente vai pagando ali na passividade, você não faz nada e isso vai aumentando ali R$ 10, R$ 15 e vai passando, né? Vai passando. E se você pegar, por exemplo, se você teve um reajuste aí, por exemplo, de R$ 20, de R$ 15, multiplica esses R$ 20 por 12 meses, né? Quanto de dinheiro você vai ter colocado aí no seu bolso, né? Se você deixar de pagar isso solicitando simplesmente um desconto lá, uma renegociação dessa conta de telefone lá na operadora, tá? Então, isso é uma dica, isso funciona, tá? As operadoras são bem flexíveis com relação a isso, tá? Então, uma outra questão aqui muito legal que eu quis trazer aqui para vocês na minha listinha é a questão de plantar, tá? Eu sei que nem todo mundo vai ter um quintal em casa, eu sei que nem todo mundo vai morar em casa, assim como eu moro numa casa com quintal. Então, aqui em casa eu consigo ter uma couve, eu consigo ter uma cebolinha, eu consigo ter um pé de limão, acerola, mandioca, graviola, eu consigo ter um pomarzinho aqui, né, um pé de laranja. Então, eu consigo ter uma plantação, né, plantar uma abóbora. Então, isso ajuda bastante, tá? Às vezes você não tem nada ali na sua geladeira de legumes, você vai lá no quintal, pega uma abóbora, pega uma couve. Isso já facilita muito ali no seu dia a dia, né, para você fazer essa gestão ali dos seus alimentos. E além do mais, né, é muito mais saudável você estar colhendo uma coisa aqui no seu quintal do que simplesmente indo lá e comprando, né? Então, quem tiver essa oportunidade, né, de poder fazer uma plantação aí, seja que pequena, uma hortinha, né, isso facilita bastante no supermercado, além de você estar comendo de forma mais saudável, né? Então, essas foram as minhas formas de ter uma vida mais barata. E se você, assim como eu, também já tem algumas estratégias aí de ter uma vida mais barata, deixa aqui nos comentários pra gente criar essa troca aí, pegar dicas com vocês também aqui de como ter uma vida mais barata e assim economizar muito mais, tendo muito mais essa liberdade fora do sistema o mais possível, né, o mais rápido possível, tá? Eu vou ficando por aqui, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar o like, deixe seus comentários, que eu vou adorar ler todos eles. E até o próximo vídeo.